Caros amigos, tudo bem? Meu nome é Renato Serra e essa é a Reciclagem Democrática. Para você que já me acompanha, meu muito obrigado. Peço que continue compartilhando meus vídeos, divulgue. Para você que está me vendo pela primeira vez, caso goste, vá lá no meu canal do YouTube, faça a sua inscrição, ative as notificações, deixe a sua impressão, vai ser um prazer interagir com você. Ou então me acompanhe na página Reciclagem Democrática do Facebook, quando eu não estiver bloqueado. Dito isso, vamos aos principais assuntos da semana. A semana começa com o advogado do deputado Daniel Silveira fazendo um pedido de prisão contra o ministro Alexandre de Moraes pelo crime de tortura. Eu acho que foi bem adequado, afinal de contas, o deputado continua preso, né, e os últimos acontecimentos parece que ele tinha violado a prisão domiciliar dele, foi arbitrada uma fiança, quando ele foi pagar a fiança, suspenderam a conta da fiança, ou seja, ele continua preso pelo crime de opinião nesse país. É um preso político, né? E no Brasil, nessa democracia, não deveria haver isso. Então, sim, considero que procede a denúncia, o pedido foi bem fundamentado, o pedido de prisão, não acredito que aconteça, mas eu gostaria muito que o STF tivesse tanto empenho em manter corruptos e traficantes presos, como tem esse empenho para manter esse parlamentar preso. Bom, mudando de assunto, seguindo na semana, né, a Polícia Federal também abriu investigação contra o presidente Bolsonaro pelo crime de prevaricação naquele caso da Covaxin. Bom, isso foi muito bom porque a CPI essa semana deu todos os elementos à Polícia Federal para poder encerrar a investigação. Ela tinha 90 dias para investigar, mas eu acho que ela consegue concluir em 3, né, ou concluiu essa semana. Bom, na terça-feira foi uma das funcionárias lá do laboratório da Precisa, né, para dar o seu depoimento, foi munida de um habeas corpus, quis ficar em silêncio, mas aí houve todo um circo lá montado pelo Omar Aziz, que o silêncio, o habeas corpus não dava o silêncio total, aí foram consultar o Supremo Tribunal, aí falou que era relativo esse habeas corpus, que ela poderia responder a perguntas que ela considerasse que não a incriminariam, ou seja, dentro daquele circo ali, qual é a pergunta que não te incrimina? Qual o teu nome? Onde você trabalha? Onde você mora? Quer dizer, é tudo armado, ficamos no circo da terça-feira, mas já na quarta-feira, aí sim foi interessante, porque a outra funcionária da área comercial, da Precisa, desse mesmo laboratório da vacina Covaxin, foi lá e, munida também de habeas corpus, resolveu falar. E o depoimento dela, eu vi alguns cortes, não pude assistir tudo, foi fantástico, porque ela provou por A mais B, né, e com documentos, com depoimentos, com datas, com tudo muito bem fundamentada, com e-mails, com datas de abertura de servidores lá de arquivos que foram mandados, né, tem a data dos Dropbox anexadas, quer dizer, ela foi precisa em todos os aspectos em relação ao processo, desmontando a versão dos irmãos Miranda, botando por água abaixo todo aquele circo que já estava armado de um crime de corrupção que não aconteceu, né? Quer dizer, já era uma coisa absurda, era a investigação de uma prevaricação de um crime de corrupção que não aconteceu porque não houve contrato, ou seja, no final das contas, ela ainda derrubou todas as versões ali. Então, com isso, eu acho que não prospera mais essa investigação contra o presidente. Agora, na sexta-feira, teve lá mais um depoimento daquele outro Davat, que é um outro representante de um laboratório. Aquilo também está muito confuso. Parece realmente que foi uma coisa armada para dar golpe, né? São os estelionatários aí comandados por um pastor, envolve um PM que ainda denunciou alguns militares. E aí há aquela celeuma sempre, que no Exército estão denunciando a instituição, não tem nada a ver isso, tá certo? Qualquer pessoa que pertença a uma instituição, a um clube, a uma organização, por mais que ela tenha valores e princípios ali, nem todos seguem aqueles princípios e valores, né? As pessoas às vezes integram ali, no início pensando de uma forma, depois mudam, ou então tem má índole, vão cometer algum crime ou alguma coisa assim. E é lógico que quando algum membro de uma instituição
respeitável como o Exército ou as Forças Armadas comete algum crime, isso de alguma forma, a princípio, mancha a instituição. Mas para isso se reverter é só a instituição tomar as providências, abrir os inquéritos, fazer a investigação, caso comprove as denúncias, punir exemplarmente, divulgar essa punição rapidamente, ela recupera a credibilidade. Não vejo como isso pode manchar o Exército, desde, obviamente, que as providências sejam tomadas e sejam informados ao público. Bom, seguindo na semana, nós tivemos também a questão lá de Cuba, que começou as manifestações reprimidas com extrema violência, teve repórter preso aí durante a transmissão, teve gente na rua sendo presa, levada, e as pessoas não sabem para onde, quer dizer, um regime brutal, né, que no momento ali que as pessoas se manifestam, se corta a internet, se desce o pau, e o engraçado foi ver a esquerda no Brasil defendendo o regime de exceção, né? E ainda fazendo declarações das mais estapafúrdias, que Cuba sofre porque sofre aquela carestia toda por causa do bloqueio dos Estados Unidos. Não existe bloqueio nenhum, gente. Lembrem-se, o Brasil construiu um porto, o Porto de Mariel, em Cuba, com o nosso dinheiro do BNDES, e está lá o porto. Como que se constrói um porto daquele tamanho se há bloqueio comercial? Não há bloqueio nenhum, que há algumas empresas não podem comercializar com Cuba, mas mesmo assim vai muito turista americano visitar Cuba. Cuba é irrigada de dólares do turismo, parou essa irrigação devido à pandemia, e isso talvez tenha arrefecido a crise lá dentro, mas as pessoas já passam necessidade e a internet, elas começam a ver outra realidade, afinal de contas elas estão isoladas numa ilha, é aquele zoológico sociológico do socialismo perfeito, mas que a gente vê que não é tão perfeito assim. Isso a gente viu aí declarações das mais estúpidas, e a grande mídia, para mim, é que eu destaco aquela do G1, né, que diz que o cubano tem menos problemas cardiovasculares e de diabetes devido à dieta, né, cubano, que o mundo deveria rever a sua dieta. Não, ele deveria ter falado também que ninguém lá sofre de obesidade, né, todo mundo é pele e osso ali, você só vai ver os obesos na alta cúpula, mas o povo em geral é tudo muito magrinho, né? Então, é tão ridículo isso, mas vamos ver as cenas dos próximos capítulos. Eu espero que o povo, né, de Cuba tenha a força suficiente para derrubar esse regime e restabelecer uma democracia naquela ilha, né? Apesar dos PTs e PSOLs da vida. Bom, ainda tivemos essa semana que foi movimentada a internação do presidente, né, que se sentiu mal devido a uma obstrução no intestino, e aí foi transferido para São Paulo, ficou naquela dúvida, parece que ele não vai passar por nenhuma cirurgia, mas se vê claramente, foi bom até ele tirar aquela fotografia, porque tem gente hoje questionando que ele recebeu ou não uma facada, se foi ou não uma facada, estava lá a cicatriz e tal, aí falaram que foi exploração política e etc e tal, mas enfim, o que importa é que o presidente está bem, né, deve retornar, espero que retorne a tempo para vetar esse absurdo que foi aprovado aí na calada da noite, né, pela Câmara de Vereadores, que dentro da LDO, que foi o aumento assim, de quase triplicou o fundo eleitoral para o ano que vem, que já é um absurdo, que já é uma fortuna de 2 bilhões de reais, iria para quase 6 bilhões de reais, 5,7 bilhões de reais, para bancar a eleição, para manter as mesmas pessoas que estão lá dentro no poder, ou seja, não haver renovação nenhuma. Por isso eu peço aqui a base do presidente, né, a todos aqueles que estão aí nas redes sociais, que subam esse final de semana a hashtag #VetaBolsonaro, para que o presidente também saiba qual é a vontade popular e vete esse absurdo desse aumento, né, que houve aí, feito pelos deputados. Agora, o que me assustou foi ver o trecho da votação como uma coisa rasteira, como uma coisa feita assim de uma forma dissimulada, assodada, quer dizer, com lideranças votando, partidárias e tal. É muito esquisito, assuntos tão graves sejam tratados com tamanha displicência. Bom, a gente também tem que votar a situação, aproveitando esse tema, né, do voto eletrônico, que parece que virou também um problema, uma celeuma, né?
como o presidente é a favor, muita gente ficou contra o voto. Quer dizer, é uma possibilidade de nós fazermos a aferição e que diziam que não tinha dinheiro. Quer dizer, o dinheiro para fazer a impressão do voto seria em torno de 2 bilhões, ou seja, metade mais ou menos do que eles fizeram de aumento, só de aumento para o fundo eleitoral. Então o dinheiro tem, eu acho que a gente tem que agir com racionalidade, né? E nesse caso específico não é uma questão partidária, é uma questão de cidadania. Eu acho que as pessoas não podem acreditar que tamanho poder, que a decisão de uma eleição possa ficar fechado, né? O conhecimento disso no meio de apenas técnicos de uma instituição que, como a gente falou lá atrás, né? Toda instituição, por mais respeitável que seja, tem pessoas que não estão ali bem intencionadas. Então, eu acho muito perigoso, eu acho que uma segunda forma de nós podermos conferir esse voto seria muito bom para a democracia brasileira e para pacificar essa polarização que nós temos aí. Afinal de contas, com a certeza da vitória, o derrotado numa democracia, com certeza aceitaria melhor o resultado das urnas. Tá certo? Bom, era isso que eu tinha para falar para vocês. Um grande abraço e até a próxima.